Fala rapaziada, bem-vindo a mais uma apresentação do Serverless Roadshow. Eu queria começar agradecendo a cada um de vocês por nos dedicar esse tempo aí, nos ouvindo falar sobre o vasto tema chamado Serverless. Eu me chamo Eduardo Siena, eu trabalho como arquiteto de soluções da AWS e eu estou aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre diferentes frameworks e ferramentas da AWS para a criação de aplicações serverless. E também para trazer algumas dicas sobre como decidir qual dessas ferramentas utilizar no seu projeto. Essa é a agenda da apresentação de hoje, uma apresentação relativamente curta, a gente vai levar aí umas 4 horas e meia nesse assunto, tô zoando, é claro, né, mas a gente vai passar basicamente por esses pontos. Primeiro, vamos começar falando sobre ciclo de desenvolvimento, né? Quais são as fases que um desenvolvedor ou um builder passa quando começa a adotar o paradigma de serverless. Depois a gente vai trazer um caso real de uma jornada de adoção de serverless numa empresa, num cliente nosso. E depois vamos falar sobre diferentes paradigmas de construção de uma aplicação serverless. Olha que interessante o termo paradigmas de construção quando a gente está falando de uma aplicação serverless. Na sequência, a gente vai ter algumas dicas sobre como escolher um framework específico para um caso de uso, usando 3 casos de uso de exemplo que a gente trouxe para ilustrar essas diferentes alternativas, né. E por último, a gente tem uma tabela, de resumo, né, que meio que lista todos os pontos que a gente abordou durante essa apresentação e facilita, né, pode ser usado como referência por vocês no futuro, facilita, a escolha de um framework ou de uma ferramenta, dado o cenário que vocês têm em frente. Então, começando pelo ciclo de desenvolvimento. A gente vê nesse slide, 3 grandes fases de adoção de uma aplicação serverless. A gente vê a fase de descoberta, a fase de teste e a fase de diagnóstico, né? Na verdade, a fase de execução. É bastante interessante a gente reparar que esses ciclos eles são evolutivos, né? E que ao longo do tempo, conforme você vai adquirindo maturidade na utilização da plataforma serverless, você também vai melhorando os seus processos e melhorando a sua forma de construir aplicações. Então, geralmente, você começa ali na descoberta, né? O que que é serverless? Como é que eu uso isso? Coletando documentação, lendo bastante sobre isso, e você começa aprendendo e criando seus protótipos, né? Esses pequenos protótipos vão te dar uma noção sobre como é esse mundo, qual é a diferença de eu programar, sei lá, uma aplicação Spring Boot dentro de um container e pensar num modelo orientado a funções, né? Como eu consigo fazer com que essas funções trabalhem entre si, criar microserviços que se comuniquem e tal. Então, essa fase inicial da descoberta permite que a gente identifique, olhe para aquilo que está na nossa mão e identifique um caso de uso de negócio real. A gente fala assim: olha, cara, que interessante, essa solução aqui eu poderia utilizar naquele problema de negócios da minha empresa. E aí a gente evolui para a segunda fase, né, que é a fase de testes. Nessa fase de testes, eu começo a construir coisas, começo a materializar funções, materializar sistemas, utilizando essas técnicas que eu aprendi, que eu descobri na fase de descoberta. E pego isso e já começo a debugar, já começo a ter uma rodada ali de execução dessas funções, de forma que eu consiga provar para mim mesmo e para a nossa empresa, é claro, né, a viabilidade de implementar esse tipo de solução utilizando um paradigma de serverless. E a partir daí a gente vai, faz o deploy e muda para a terceira fase, que é a fase onde a gente começa a diagnosticar, a monitorar e observar essas funções, né? Existem algumas diferenças fundamentais no modelo de observabilidade quando a gente está falando de uma função versus uma aplicação monolítica, uma aplicação até containerizada. E essa parte de operação e monitoração de um ambiente serverless é fundamental
para que a gente tenha sucesso nessa jornada, né? Porque a gente costuma falar muito tempo sobre aplicações efêmeras, sobre containers efêmeros, mas funções são tão efêmeras ou até mais efêmeras, né? Porque elas têm um ciclo de vida de uma execução. Elas não têm um daemon ou um servidor que fica lá parado no ar o tempo todo esperando para a execução da minha aplicação, para a chamada de um cliente. Ela sobe, atende aquela requisição e ela morre na sequência, né? Então, a gente sabe que tem ativações e desativações o tempo todo a cada request que está chegando. Então, olhando para isso, assim, o tema observabilidade e monitoração acaba sendo fundamental. O ponto importante sobre esse slide é que não necessariamente, na hora que a gente chegou nesse terceiro ciclo, significa que acabou a jornada de adoção. Não, não acabou, gente, porque conforme eu tinha citado, conforme você vai utilizando o paradigma de serverless, você vai aprendendo mais, você vai evoluindo as suas técnicas de construção, vai evoluindo as suas técnicas de observação, vai amadurecendo o teu processo, vai incorporando novas técnicas no teu processo. E isso é um ciclo virtuoso enorme, né? Porque depois que você colocou essa função em produção, você volta para aprender novas coisas, prototipa essas novas alternativas e vai seguindo interações distintas, né? Então, esse é um ponto que é bastante importante sobre a adoção de serverless, né? Muita gente pensa ou acha que a gente já tem que estar no último nível de maturidade para começar a colocar coisas serverless em produção. Isso não é verdade. A gente pode ir evoluindo e aprendendo conforme a gente vai evoluindo, né? Bom, falando um pouco sobre jornada de adoção, isso aqui é um caso real, né, de uma empresa, de um cliente nosso, que adotou serverless, é uma jornada aí de 3 anos. Esse cliente tem mais de 100 builders, mais de 100 engenheiros construindo aplicações. E a gente vê nesse chart, né, uma hype de adoção, né? A gente vê ali na esquerda, olha, as pessoas já meio que pensando, cara, eu não consigo entender que barulho é esse com relação a serverless, por que que todo mundo está falando sobre isso, né? E aí quando você passa por aquela questão de discovery que a gente estava falando, eh, as pessoas começam a ter uma visão de que isso aí realmente é interessante, é promissor, né? E eu vejo que algumas empresas relevantes de mercado estão utilizando essa tecnologia. Vou começar a investigar isso melhor. E aí, a próxima fase, esse cara olha para aquilo e fala assim: putz, mas será que isso aí é só para aplicação nova, né? Tipo, faz sentido eu pegar e modernizar uma aplicação existente utilizando esse tipo de paradigma? Eu não sei se esse é o cenário, mas aí você vai e começa a fazer desenvolvimentos locais, você começa a fazer alguns testes e começa a entender um pouco melhor que aquela tecnologia se propõe, né? E a partir daí você olha aquelas funcionalidades e fala, putz, tem aquele caso de uso interessante, né? Aqui a gente está falando sobre o termo de low hanging fruit, né? Aquela fruta que está ali ao alcance, que você vai lá e pega, são os casos de uso mais simples que fazem sentido ser adotados, serem implementados utilizando o serverless, né? E aí a gente começa tudo fazendo uma aplicação muito simples, né? Utilizando Lambda, usando API Gateway na frente, fazendo um CRUDzinho, né? Um Create, Recovery, Update and Delete. E aí, logo na sequência, quando você coloca isso em produção, talvez você já fala, pô, deve ter formas melhores de fazer isso, né? E aí você começa a evoluir para, tipo, convencer, criar um plano para convencer o teu time que essa é a forma, melhor forma, a forma mais fácil de progredir, né? E aí você evolui o que você construiu para começar a inserir no contexto, na cultura da empresa, né? Porque assim, todas as empresas têm uma cultura de desenvolvimento, já têm processos estabelecidos, e o simples fato de a gente adotar serverless não significa que a gente vai jogar toda essa cultura fora, todos esses processos fora, e simplesmente recomeçar do zero. Assim, o paradigma de serverless pode se encaixar no teu fluxo de desenvolvimento, de CI/CD, né?
E aí, logo na sequência, quando você já começa a adquirir esse nível de maturidade, a gente está falando aqui, desse ponto aqui na curva, né, você já a gente já fala sobre a questão da observabilidade, fala tipo: "Cara, deve ter formas mais simples de eu pegar insights, né, sobre como essas aplicações estão sendo, executadas", né. Na sequência, a gente já vê aqui, olha, quais são as boas práticas, né, para implementar esse caso de uso XYZ aqui, vamos supor que a gente estivesse falando de um CRUD e tal, né. E aí você já começa a parte do vale ali, né, do tipo: "Cara, putz, eu achei isso aqui interessante, mas me parece que eu não consigo, implementar essa funcionalidade. Putz, deve ter alguma forma de contornar isso daí, né. Eu vou procurar essa forma de contornar isso daí". A partir daí a gente chega no paradigma de, cara, serverless para tudo, né. Vamos adotar serverless para todo o lado, né. E por último já é uma fase já de melhoria contínua, né, onde a gente vê, cara, como é que eu consigo, reduzir, né, a fricção de criar sempre novas coisas e criar componentes reutilizáveis nesse mundo serverless, né. É, bom, assim, falamos um pouco sobre a jornada. Vamos agora, falar um pouquinho sobre paradigmas de construção, né. Eu tinha colocado essa provocação ali no início na agenda, falando sobre paradigmas de construção, que é um negócio interessante, mas é bastante, relevante esse tema, porque a gente vai falar aqui sobre 3 ferramentas distintas, 3 frameworks distintos da AWS, né. E é difícil a gente comparar, botar uma do lado do outro e comparar, será fazer comparação laranja, com laranja, né, porque essas ferramentas são um pouco diferentes, sabe, em termos de funcionalidade, em termos do que elas abrangem, né. Então, é difícil de estabelecer um paralelo justo de comparação entre elas. Então a gente criou uma forma diferente de permitir que essa comparação seja feita, né. O primeiro paradigma que eu queria trazer para vocês é o paradigma que a gente chama de declarativo. O que é o paradigma declarativo? É onde você, ao criar a sua função, você diz, você declara o que você quer. Então a gente pode olhar para o SAM da AWS, né? O SAM é uma especialização do CloudFormation, né? E ele utiliza uma linguagem fácil, né. Quando você bate o olho nisso que está aqui nesse slide, né, a gente vê que, olha, isso aqui é uma função escrita em Python, eh eu faço um post para uma URL, para um path/encrypt, e a gente olha isso daí, eu posso copiar e colar isso para um outro projeto e eu sei que isso vai funcionar, assim, é muito straightforward, é muito simples da gente vê-lo pelo paradigma declarativo, ler e saber o que que isso aí está fazendo, né. Porque a gente não tem, comportamentos, mutantes, por assim dizer, porque está tudo declarado e facilmente identificável na tela. Além do paradigma de Sun, quando a gente olha para Amplify, né, assim, a gente ainda tem um paradigma declarativo, né. Tem uma pequena diferença, dependendo de como se analisa, né, é que o Amplify gera artefatos para gente, né. Se a gente olha o CLI do Amplify, ele pega um cenário desses de convenção, né, e meio que quebra isso aí em diferentes categorias, sei lá, tipo API, autenticação, banco de dados, e no final ele gera artefatos para implementar esses diferentes categorias, esses cenários para a gente. Mas ainda assim, quando a gente bate o olho, é muito simples, né, a gente ver o que está sendo feito, né, cara? Qual é o componente, o que eu preciso criar. Diferentemente do próximo paradigma, que é o paradigma de construção imperativa. Quando a gente olha na abordagem imperativa, a gente efetivamente tem uma flexibilidade muito maior para criar os nossos componentes. E aqui a gente vê o seguinte, olha, diga como você quer, né? No outro a gente estava, diga o que você quer. Eu quero uma função.
Aqui no paradigma imperativo, eu efetivamente vou utilizar a linguagem de programação que me convier. Putz, se eu gosto de Python, eu uso Python. Se eu gosto de TypeScript, eu vou usar TypeScript, né? E eu tenho uma flexibilidade de criar como se fosse um programa, criar de uma forma imperativa essa infraestrutura. Como eu quero? Olha, eu quero criar uma VPC, eu quero que essa VPC tenha 3 subnets, eu quero que cada subnet tenha um bloco 1/24 e por aí vai. A gente pode ver nesse exemplo que está nesse slide que eu continuo criando uma função lambda, né, que nem no último exemplo. Só que aqui a gente vê o processo de criação da lambda. Veja exatamente tudo que vai ser construído da forma como vai ser construída, né? E isso, assim, permite, eu tinha comentado, né, que permite uma flexibilidade muito grande, né? Mas também traz um risco agregado nisso daí. Qual é o risco, né? Assim, como eu estou falando de uma linguagem de programação, como eu estou falando de um programa que está sendo criado, né, assim, a gente pode criar, a gente pode adotar paradigmas de criar modelos, de criar módulos, né, componentes, herança, camadas de abstração em cima de camadas de abstração. E se a gente faz isso sem adotar um padrão de documentação adequado, né, a longo prazo a gente pode começar a ter problemas de manutenibilidade nessa infraestrutura, né, porque as pessoas vêm e vão e é um pedaço de código, né, é um programa. Quando alguém olhar para aquilo ali, dependendo do nível de complexidade, pode ser difícil da gente conseguir evoluir, né. Então, um resumo, né, de tudo isso que a gente falou agora sobre o ponto de vista de paradigmas, né, a gente tem o declarativo e o imperativo. No declarativo eu digo o que eu quero, no imperativo eu digo como eu quero, né. No lado declarativo eu tenho um menor custo de entrada. Por que eu tenho um menor custo de entrada? Porque a gente está utilizando uma linguagem visual, né, exige menos conhecimento, são ferramentas de mais alto nível, onde eu tenho trechos de construct que me permitem criar uma VPC, criar uma função, criar um, um API Gateway, né. Por outro lado, né, eu tenho algumas limitações. Por exemplo, eu não tenho controle de execução, eu não consigo colocar técnicas avançadas, e nem tão avançadas assim, mas como, sei lá, loop, por exemplo, né? Se eu quiser, eu quero criar 3 funções diferentes com o mesmo código. Cara, eu tenho que colocar 3 blocos na minha linguagem declarativa. Eu não posso simplesmente fazer um loop, né, e criar esses 3 recursos. Diferentemente do modelo imperativo, onde eu tenho essa flexibilidade para escrever código e gerar recursos dinâmicos, né. Por outro lado, o imperativo tem o maior custo de entrada. Por quê, gente? Porque precisa, a pessoa que estiver utilizando esse paradigma tem que ter um conhecimento de uma linguagem de programação, uma das linguagens de programação suportadas, quais seja, né? E isso exige um pouco mais do que simplesmente criar um template para o declarativo. O lado bom é que já existem IDEs e ferramentas específicas para diferentes linguagens de programação que têm o objetivo de acelerar, né, de dar produtividade ao builder quando ele estiver criando esses artefatos, seja através de snippet de código, validação de sintaxe, testes integrados. Então, assim, as IDEs, né, os editores, eles já estão prontos para suportar o nosso ferramental de desenvolvimento imperativo, de forma que você tenha um nível maior de produtividade ao utilizá-lo. Bom, então falando um pouco sobre que framework utilizar. Eu tinha comentado no início que a gente iria falar sobre 3 casos de uso distintos, e observar as características de cada um desses casos de uso para decidir qual framework utilizar em cada uma dessas situações. Então vamos começar pela forma mais simples, né? Vamos começar com uma API REST. Uma API REST, a gente imagina que você queira criar uma API REST do zero, né, e na sua forma mais rudimentar, essa API REST tem
Cara, feijão com arroz ali, olha. Um API Gateway, né, uma função Lambda atrás e uma camadinha de persistência utilizando o DynamoDB. Bem básico, né? Mas assim, é difícil de efetivamente a API ser só isto, né? Então a gente começa a adicionar alguns outros conceitos que são relevantes por boas práticas para que a gente efetivamente tenha uma API em produção com sucesso. Então vamos imaginar que agora a gente quer colocar autenticação, a gente precisa colocar gerenciamento de segredos, né, o Secret Manager, eu coloco rastreabilidade e observabilidade, desculpa, dessas APIs utilizando o X-Ray, né, e eu quero colocar os logs, armazenar e preservar os logs dessa aplicação, dessas funções, utilizando CloudWatch, né. É um cenário extremamente comum, né? A gente, olhando a evolução, onde eu tinha simplesmente uma função lambda armazenando dados no DynamoDB sendo exposta através de um API Gateway, agora adicionei simplesmente uma camada de controle em termos de autenticação, gerenciamento de segredos dessa aplicação, né, e observabilidade lá embaixo. Bom, se a gente olhar para os diferentes paradigmas, como a gente implementaria, então, essa solução? Vamos começar pelo SAM, né? O SAM, ele é interessante porque ele abstrai nessa implementação o API Gateway, né, da solução, o Lambda e o X-Ray. E como o SAM, veja bem, olha que interessante, ele é uma extensão de CloudFormation, você pode implementar todo o resto utilizando o CloudFormation. Então, você não sai do seu universo de domínio de SAM e você consegue implementar essa solução de ponta a ponta de uma maneira relativamente simples, né? Quando a gente agora vai para o Amplify abstrai a implementação da API e do Lambda para operações do tipo CRUD, né? Eu quero criar um CRUD, a gente já falou um pouco mais sobre isso, no segundo exemplo, mas eu quero criar um CRUD e o Amplify é muito simples, é muito fácil de eu criar uma operação, eu criar uma transação, uma aplicação CRUD utilizando o Amplify. O ponto ruim, né, de usar o Amplify para essa solução é que o resto, né, o Secret Manager, throttling, tracing, tudo isso precisa de um stack customizado por fora do teu Amplify. Então isso meio que dificulta a implementação dessa solução simplesmente usando Amplify, diferentemente do que a gente viu no SAM. E quando eu vou para CDK, né, o CDK ele tem já constructs, né, ele tem aquelas classes que a gente pode usar para criar um componente estáveis para tudo isso, né, todos esses componentes que estão aqui nessa solução, exceto para Cognito Identity Pools, né. E aqui, esse aqui tem uma observação interessante, né? Constructs L2. O que a gente quer falar? O que eu quero dizer com esse Construct L2? Quando a gente usa CDK, existem alguns constructs que se chamam, quando a gente olha o nome dele lá, tem CFN alguma coisa, que são constructs de primeiro nível, né? Que basicamente representam, mapeiam classes constructs do CloudFormation. Os constructs de L2, os constructs de segundo nível, eles já têm alguma abstração adicional e inteligência maior ao criar, para criar esse tipo de componente. Então é interessante a gente ver que nesse desenho que está aí na tela, é, o CDK consegue implementar tudo com constructs de alto nível e estáveis, né? O que é uma coisa bem legal. Bom, indo para o segundo exemplo. O segundo exemplo é de criar APIs usando o GraphQL. Bom, quando eu quero criar uma API utilizando o GraphQL, a gente tem uma solução relativamente simples implementada aí, né? Eu tenho o AppSync, uma API de busca de voos, né? Um data store, um data source, onde estão, né, os bancos de dados, onde estão os voos que eu quero buscar, foi mal. E como é que eu implemento isso utilizando. Imagina que eu quero evoluir isso daí, né? Então agora a gente tem
uma solução relativamente complexa, não complexa, um pouco mais complexa, né, utilizando Cognito para autenticação dessas APIs, AppSync para conectividade com o cliente, DynamoDB para persistência, usando templates Velocity para fazer renderização, Step Function para orquestrar como essas funções falam entre si, banco de dados RDS e Secret Manager. Imagina que agora eu tenho essa solução de uma API relativamente simples, né, e eu quero implementar utilizando essas mesmas ferramentas que a gente comentou agora há pouco. Então, se a gente começa por SAM, né, o SAM, ele, nesses serviços que a gente está vendo aqui, a gente vai sair um pouco da especialização do SAM e ir para a CloudFormation para todos os serviços, exceto os Lambda e Step Functions, que é a praia do SAM, né? Step Functions é uma adição relativamente recente, bastante bacana. Se eu evoluo isso, né, agora eu não quero usar SAM, eu quero usar para Amplify. Cara, Amplify, ele basicamente abstrai tudo que está aí, né, tirando Step Functions e o Secrets Manager. Então, esses caras necessitariam também de um stack à parte para serem integrados na solução. Isso não é relativamente simples, né? Se a gente evolui agora e a gente analisa o CDK, né? O CDK ele suporta constructs estáveis, como eu tinha falado no exemplo anterior, para todos os componentes, exceto para Cognito Identity Pools. Esse slide aí eu preciso alterar. Esse slide está errado, não é User Pools, é Identity Pools que ele não suporta. Bom, quando a gente fala sobre Velocity Template, né, os templates Velocity eles podem ser gerados tanto por Amplify quanto por CDK. Né? Só que eu só consigo testar esses templates localmente se eu estiver utilizando Amplify. Né? Isso é um negócio bastante interessante, né, porque a gente consegue gerar e testar esses templates Velocity localmente se eu estiver utilizando Amplify. Bom, indo para o terceiro exemplo, né, que seria um exemplo híbrido. Né? Aqui a gente está falando um pouco sobre Strangler Pattern e eu vou detalhar isso um pouquinho mais lá na frente. Mas imagina que eu tenho um serviço, né, uma API, uma aplicação sendo executada no meu data center e eu quero modernizar essa aplicação. Né? Eu quero colocar uma capa na frente dela para adicionar funcionalidades, né, novas funcionalidades de negócio que eu preciso adicionar nessa aplicação. Né? O Strangler Pattern ele fala sobre a gente ir arrancando funcionalidades dessa aplicação, desse monolito tradicional, reimplementando essas funcionalidades como se elas fossem é, é, sabe, extrações do grande monolito, né, implementando como microserviços, até que eu reduza a importância desse monolito, até que eu pegue esse monolito e o reduza para uma funcionalidade core, que eu posso escolher nunca mais mexer, ou eu posso escolher reimplementar e arrancar tudo de uma vez. Né? Esse é o Strangler Pattern. Então, a gente evolui essa aplicação, né, e coloca uma capa na frente dela. Então, olha aqui, a gente tem agora vários componentes interessantes. Né? Eu vejo aqui containers em cima de ECS utilizando Fargate, a gente vê um API Gateway na frente para intermediar o acesso a essas APIs. A gente vê um Lambda Authorizer ali fazendo o papel de autenticação para essas APIs. Eu tenho de novo o X-Ray para observabilidade desse código e o CloudWatch para armazenamento de logs e métricas dessa aplicação. Além dessas funções, dessas APIs que foram instaladas em cima de container, ali em cima a gente vê APIs implementadas em Lambda acessando Data Store, tanto RDS quanto DynamoDB. Né? Se eu quisesse implementar esta solução utilizando os frameworks que a gente acabou de falar, como seria? Então vamos lá. Começamos por SAM. Bom, nativamente a gente falou já, né? SAM é um superset, né? É uma especialização de CloudFormation.
SAM suporta a API, Gateway e Lambda desse desenho, né? Para todo o resto, a gente usa constructs padrão de CloudFormation. Se a gente for para Amplify abstrai desse desenho aí Lambda, DynamoDB, Fargate, que não é também muito, não é muito antigo, né? Implementação relativamente nova, e RDS. Para todo o resto, e não é pouca coisa, né? A gente precisa de custom stack. A gente vai ter que fazer essa implementação por fora do Amplify. Indo para CDK, CDK provê constructs L2 para todos os serviços dessa solução. Bastante interessante e bastante simples de implementar tudo isso aí utilizando CDK. Parece que ele sumiu a palavra. Deixa eu voltar aqui um slide para a gente confirmar isso. Sim, sumiu o RDE, o Fargate aqui desse slide, mas o Fargate é suportado também pelo Amplify. Né? Indo para o grande resumo, então, uma tabela que resume tudo isso que a gente falou até agora. Bom, a gente consegue ver 4 dimensões diferentes, né? O quão progressivo é cada um desses frameworks, a quantidade de documentação existente para cada um deles, né? A facilidade de adoção por enterprises, por grandes empresas que têm processos estabelecidos e outros ferramentais já em uso, né? O ecossistema dessas diferentes ferramentas e os casos de usos que são mais comuns de serem implementados com essa ferramenta. Então, começando ali pelo Amplify, olha que interessante. Quais são os casos de usos mais comuns? Vamos de baixo para cima, né, cara? Páginas Single Page Applications. Cara, esse é um caso de uso matador do Amplify. Né? Você quer criar uma SPA com Amplify é extremamente simples de ser implementado. Além disso, websites estáticos. Né? Você consegue, com o comando, criar websites estáticos usando Amplify. Server-side rendering pages, né, aplicações para mobile e APIs utilizando GraphQL. Essa é a praia do Amplify. Né. Se a gente vai para o SAM, em que lugar eu utilizaria SAM? Quais são os casos de uso que eu utilizaria SAM? REST APIs, né? Processamentos de stream, processamentos de arquivo, processamentos em batch, processamentos de eventos. É um mundo onde a utilização de SAM facilita muito a implementação por parte do builder. Né? E por último, quais são os casos de uso típicos de CDK? Quando a gente fala de deployment de containers, né, embora a gente sabe que agora a Amplify tem a Fargate, mas um caso a implementação de container é basicamente um caso de CDK. Criação de pipeline CI/CD, a gente também pode criar static website, né, se eu estiver jogando coisas para S3, por exemplo, utilizando o CDK. A gente pode, como a gente viu no exemplo 3 ali, criar aplicações híbridas serverless utilizando o CDK e também podemos criar GraphQL APIs utilizando o CDK. Um ponto interessante, indo para as outras dimensões, que é a questão da progressividade. Né? A gente repara que todas as ferramentas têm um bom grau um bom nível de permitir que você comece pequeno e você vá evoluindo essa solução ao longo do tempo, conforme você ganha maturidade, conforme você tem novas funcionalidades a ser implementadas. Quando a gente vai para a documentação, todas elas também têm um bom nível de documentação publicados, guias rápidos, exemplo em GitHub, comunidades que te permitem você efetivamente começar a entender a solução, adotar a solução e até descobrir problemas na tua solução baseado em posts, em fóruns e coisas do tipo. Quando a gente vai para o modelo Enterprise, a gente vê que nem todas têm o mesmo nível de maturidade ou de flexibilidade para serem integradas
no mundo enterprise, né. A gente vê que o Amplify não é o melhor dos cenários nesse caso, né, se você precisa integrar com fluxos de CI/CD, se você precisa integrar com um monte de coisas que você já tem dentro da empresa, ele não te dá tanta flexibilidade quanto as outras, mas isso não quer dizer que ele não possa ser adotado por enterprise, né, simplesmente que é um pouco mais, difícil, né. E quando a gente fala de ecossistemas, a gente vê que, assim, a gente tem uma comunidade absolutamente vibrante de Amplify. Tem muitas coisas, workshops, casos de uso, assim, tem muita coisa de Amplify por aí disponível na internet. Isso é muito legal. A comunidade realmente abraçou o Amplify e ele é uma ferramenta de muito sucesso, né? E, inclusive, se a gente olha por essa comparação que a gente fez aqui, né, assim, ele é equivalente de nível de comunidade de ecossistema ao CDK. Bom, gente, era isso que eu queria, trazer para vocês. Obrigado aí pelo tempo de vocês de novo, né. Eu falei que ia levar 45 minutos, mas acabou devolvendo, quase 10 minutos para vocês aí de volta, né. Obrigado e até a próxima.